A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 5 e versículo de número 4 ao versículo de número 7, que vai nos dizer assim: Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus que pega do nada e faz o tudo. É o Deus que pega aquilo que você não tem, daramanda candarasto, e transforma em milagres. A Bíblia diz que durante toda a noite, Simão e os companheiros que estavam ali com ele não apanharam nada. Eles tentaram ali pescar, lançaram rede, se esforçaram de candarasto, rabaia. E eles estavam frustrados ali, irmãos, lavando as redes para ir embora, porque tentou a noite toda e não conseguiu pegar nada. Eu estou conversando com homens e mulheres neste exato momento que Deus, Ele te trouxe aqui para lhe responder e para te falar que Ele te viu na tua frustração. E você diz: Senhor, eu estou lavando a rede para desistir. Ei, ramancho, candarasto. Eu não sei o que foi que você entrou aqui pensando em desistir, mas Deus está dizendo hoje: desfaz as malas da desistência, porque eu, Ramando Candarasto, tenho milagres para te entregar. Você está pensando que vai ficar na frustração, mas eu estava te provando durante todo este tempo de noite escura que tu não apanhaste nada. Simão não sabia, mas ele estava sendo provado. Tem homens e mulheres aqui que estão passando por tempos que só você e Deus sabe. E o Senhor está dizendo: tudo isso faz parte da minha prova, porque eu tenho uma pesca maravilhosa para te entregar, mas antes, o Senhor teu Deus tinha que te provar. Imagine comigo se Simão lança as redes naquela noite e pega uma pequena quantidade de peixes. Ele não ficaria tão frustrado como ele ficou por não ter apanhado nada. Tem tempos, irmãos, na nossa vida que Deus fecha as portas e Ele não deixa a gente apanhar nem uma pequena quantidade de peixes. Ele fecha as portas para que Rabaia Candarasto a gente venha entender que toda a honra e toda a glória é dele, que é ele quem faz milagre, que é ele quem tira da frustração, que é ele quem faz o impossível acontecer. Simão aqui, irmãos, ele estava frustrado. Quando Jesus falou com ele, disse: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vai lá no fundo e lança a rede. Eu estou conversando com homens e mulheres que estão frustrados, mas o Senhor está dizendo: é tempo de lançar rede. Ah, Senhor, mas não deu certo. Ah, Senhor, mas eu já tentei, eu tô cansada. Eu tô cansado, eu tô querendo parar, eu tô querendo desistir. E o Espírito Santo marca o encontro de maneira linda contigo para lhe dizer: não vai parar, não vai desistir, porque eu vou te fazer tu viver milagres. O Deus que abre a porta, o Deus que muda cativeiro, o Deus que faz a transformação acontecer está aqui neste lugar. E Ele está dizendo para você através dessa palavra: eu vou te surpreender como eu surpreendi a Simão, como eu surpreendi a Tiago, como eu surpreendi a João. Tem surpresa de Deus chegando. Declare comigo: eu creio que tem surpresa de Deus chegando e eu recebo. Eu creio que tem surpresa de Deus chegando e eu recebo. Você não vai ficar na frustração. O Senhor hoje te encontra como Ele encontrou aqui, irmãos, a Simão. Simão estava em um nível de frustração muito grande. Eu tenho certeza que naquele dia ele não ia mais tentar.
Ele estava tão cansado porque você se esforçar por algo e não ver resultados é cansativo. É, irmãos. Quando você tenta, eu não tô falando de gente que cruza os braços e espera cair do céu, não. Eu tô falando de gente que vai à luta. De gente que se esforçou por um casamento, se esforçou por um ministério, se esforçou por a vida de um filho, por uma porta de emprego, e hoje você olha e você diz, não tá valendo a pena porque eu não tô vendo o resultado. E o Senhor está dizendo, tudo isso fez parte de um propósito, até a falta de resultado na sua história. O Senhor, irmãos, Ele é um Deus que trabalha de maneira extraordinária. Até nos cenários de frustração, Deus é especialista em trabalhar. Ele gosta da frustração, sabia disso? Pra quê, irmão? Pra gente ficar envergonhado? Não, pra glorificar o nome dele. Pra que a gente entenda que não foi a força do nosso braço. Pra que a gente entenda que não é sobre nós, mas é tudo sobre ele. É para a honra e para a glória do nome de Jesus Cristo. Isso que você está vivendo que ainda não deu certo, né? Porque vai dar. Mas ainda não deu, porque o Senhor quer mostrar para você quem vai fazer ele. Quem vai fazer essa pessoa se converter é o Senhor, quem vai abrir essa porta é o Senhor, quem vai trazer a cura é o Senhor, quem vai fazer milagres é o nosso Deus. E hoje o Espírito Santo, ele está dizendo para você, eu não erro alvo, eu não erro endereço, eu não brigo de fazer promessa. Eu permiti a frustração para ver o que havia no teu coração. Tem pessoas aqui que estavam sendo provadas. A noite escura, a pesca que não aconteceu, a vontade de parar, de desistir, porque nada está fazendo sentido. A irmã tem uma promessa de Deus, mas não tem nada fazendo sentido na minha vida. O meu cenário é totalmente improvável, a porta não abre, parece que eu vou perecer, parece que eu vou ficar na vergonha, e o Senhor está dizendo, sei bem da tua frustração, e foi eu que te trouxe aqui para você ouvir essa palavra, porque é uma resposta. Não duvide que Deus está lhe respondendo em meio à frustração. Tem pessoas aqui que estão tão cansadas, que Deus precisa falar com você abertamente assim, dizendo, eu estou falando contigo, porque eu vi a tua exaustão, e eu sei que você queria desistir. E eu sei que você queria parar em algumas áreas. Tem gente que disse, Deus, eu não deixo de te servir, mas não quero saber de milagre. Não quero mais saber, Senhor, dessa promessa. E Deus está dizendo, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você vai ver o cumprimento da minha palavra. Você vai sair dessa frustração e o meu nome será glorificado na tua história. Declare comigo, eu vou sair dessa frustração em nome de Jesus. Eu vou sair dessa frustração em nome de Jesus. Irmãos, a Bíblia vai deixar bem claro que Simão, ele falou para Jesus o que estava acontecendo com ele, porque ele estava frustrado. Ele estava cansado, e não é vergonhoso a gente falar a verdade para Jesus, não, irmãos. A gente contar para ele o nível da nossa exaustão, porque tem momentos, irmãos, que a exaustão é tão grande, mas tão grande que parece que vai nos sucumbir. E até a nossa fé, muitas vezes, quer ser paralisada pela exaustão. E era isso que estava acontecendo aqui. Simão estava cansado e ele foi sincero. Versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite. Ou seja, Senhor, eu me esforcei a noite toda, certo? Eu tentei. E hoje Deus está conversando com homens e mulheres que tentaram. E você está como Simão dizendo, eu me esforcei. Eu tentei, eu fiz a minha parte, mas não vi resultados. Eu trabalhei a noite toda. Mas nada que apanhamos, Senhor. Ou seja, não pegamos nada. Nós nos esforçamos, mas não houve resultado. E hoje Deus está dizendo, eu sei quais são as áreas que você não estava tendo resultado. E eu te trouxe aqui para te dizer, vai começar a ter resultado. Deus está falando com homens e mulheres aqui que vão começar a ter resultados em pescas que você estava frustrada. Que você tinha se esforçado, você disse, Deus, eu estou estudando e nada. Deus, eu estou me empenhando em nada. Deus, eu estou entregando currículo em nada. Deus, eu estou orando em nada, eu estou jejuando em nada. E Deus está dizendo, minha filha, a frustração está ficando para trás. Eu estou trazendo um tempo novo para a tua vida.
Meu filho, eu vou mudar a tua história como num piscar de olhos e como no de repente você vai ver o quanto vale a pena acreditar na minha palavra. Hoje tudo pode ser contrário, mas o Senhor te trouxe aqui para falar. Faça como Simão, se apegue à palavra. Declare comigo, eu vou me apegar à palavra de Jesus e o milagre vai acontecer. Eu vou me apegar à palavra de Jesus. Orimias de candarás. E o milagre vai acontecer. Você vai ver Simão deixando bem claro: tô cansado, tô frustrado, tentei, fiz a minha parte. Nos esforçamos, mas nada aconteceu. Mas ele diz assim, ó: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso aqui, irmãos, é extraordinário. Ele estava dizendo não por minha própria vontade, porque a minha vontade era de parar. Eu não estava lavando as redes brincando. Eu ia realmente para casa, eu ia desistir. Eu não ia mais pescar. Hoje a pesca estava suspensa na minha vida. Mas porque o Senhor está mandando, eu entendo que eu não preciso compreender tudo. Eu só preciso te obedecer. Sobre a tua palavra. Simão sabia que o mestre tinha palavra. Você sabe porque você tem experiências com Deus. Você sabe que o nosso Deus, ele tem palavra e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Eu sei que você pode estar frustrado e frustrada em algumas áreas, mas você sabe que Deus é fiel, porque Deus já te fez viver milagres. Hoje você está cansada. Hoje você está cansado, mas isso não quer dizer que Deus te esqueceu, te abandonou e que ele não vai te fazer viver milagres. Ele está dizendo: lembra-te do que eu já fiz. Você observa aqui, irmãos, que Simão, ele deixa bem claro: mestre, eu entendo que tu és mestre, que tu és Senhor. Que o Senhor tem autoridade. E eu acredito nisso. O que Simão se apegou não foi a frustração, mas foi ao mestre, foi a palavra dele. E hoje Deus está dizendo: não se apegue ao seu cenário, não se apegue a porta que ainda não abriu, mas se apegue à palavra, porque é Jesus quem vai te fazer viver milagres, porque ele viu o nível da sua exaustão. Simão perdeu tempo em confiar em Jesus aqui, irmãos? Não. Assim é na minha, na sua história. Quando nós resolvemos confiar em Jesus, nós não perdemos tempo, não. Nós estamos investindo o nosso tempo para ter resultado de milagre. Hoje Deus está dizendo: não tenha medo de investir o seu tempo naquilo que eu designo. Não tenha medo de fazer aquilo que eu te ordeno. Mas, Senhor, humanamente falando, a porta está fechada. Humanamente falando, não tem a probabilidade. Eu já tentei, eu já fui, eu já fiz. E Deus está dizendo: mais uma vez, minha filha. Mais uma vez, meu filho, vai, tenta, porque vai dar certo. Sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Tô cansada. Tô cansado, é isso que você vai dizer para Jesus, mas se o Senhor tá mandando, eu vou fazer. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Quando eles obedecem, o resultado chega. Eu vou repetir para você entender. Quando eles obedecem, o resultado chega. Porque eles não foram movidos pela frustração da noite, que não apanhou nada. Mas eles foram movidos pela palavra de Jesus. Você não pode ser movido pela frustração da noite que você não apanhou nada, daquilo que não deu certo, da porta que não abriu. Porque se você ficar remoendo isso, você não vai viver milagres. Se você ficar remoendo o passado, o que deu errado, a porta que não abriu, a cura que não chegou, o que Deus ainda não fez na sua vida, você não vai conseguir viver milagres. Mas se você se apegar a Jesus, se você se apegar à palavra, se você acreditar que o Senhor é fiel, que o Senhor abre a porta, irmã, tá tudo fechado aqui, mas eu tenho uma palavra, Ramanda Candarasto. Pois é. Você tem o que é mais do que suficiente para você viver milagre. Uma palavra de Jesus transforma. Ele é o teu mestre, ele é o teu pai. Ele é o teu amigo e ele está dizendo: eu não vou te deixar nessa frustração. A Bíblia diz que a pesca foi tão grande que surpreendeu a todos ali presentes. E o Senhor está dizendo: o que vai acontecer na sua vida vai surpreender até você que está cansada.
Até você que está cansado, que está pensando, se eu viver milagres, eu não sei nem se eu tenho ânimo para me alegrar. Eu não sei nem se o Senhor abrir a porta, se eu consigo me alegrar com o milagre que Ele vai fazer, com a porta que Ele vai abrir. Deus está dizendo, pô, você vai ver como você vai ficar. Porque eu sei surpreender o coração. Eu sei trabalhar, eu sei onde está a frustração. Porque o Senhor, quando Ele trabalha, irmãos, Ele trabalha na raiz do problema, da luta. E hoje Ele diz para você, eu estou trabalhando na raiz do problema, na raiz da sua frustração, do seu cansaço, da sua exaustão. E eu vou te fazer viver milagres. Não se apegue ao que você está vivendo humanamente falando. Mas através dessa palavra, acredite que você tem que se apegar na palavra. Simão deixa o exemplo para mim e deixa para você também. Que nós devemos nos apegar não àquilo que estamos contemplando, não àquilo que o cenário está mostrando, mas o que Jesus determinou para minha vida e para a sua. E Ele está dizendo, já determinei milagres. Já determinei uma pesca maravilhosa. Só faça o que eu te ordeno sem buscar entender. O nosso mal é que nós queremos entender tudo, irmãos. E milagre não tem explicação. Você entende isso? Milagres não dá para explicar, não dá pra gente querer entender. Nós só temos que viver. E Deus está dizendo hoje, viva cada milagre. Viva cada desígnio, faça como eu te ordeno. Vá mesmo que você esteja cansado e cansada, mas vá sobre a minha palavra. Que você vai ver resultados acontecendo. Simão só viveu resultados aqui juntamente com Tiago e João, porque eles acreditaram na palavra. Eles não deixaram aqui a frustração tomar conta do coração deles. E hoje Deus diz para você, não deixe a frustração tomar conta do seu coração, mas acredite que eu posso mudar a sua história. Acredite que eu posso abrir a porta. Acredite que eu posso fazer o impossível acontecer na sua história. Lança as redes, vai lá no profundo, vai lá, faça como o Senhor está te mandando, porque certamente haverá resultados. A pesca maravilhosa aconteceu, porque eles não se apegaram aqui ao cenário, mas se apegaram à palavra de Jesus. E hoje Deus diz para você, se apegue à minha palavra, porque eu sou fiel para fazer acontecer cada palavra, cada desígnio e cada milagre que eu mesmo determinei para a sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor, por falar conosco. Deus, obrigada por visitar os teus filhos em meio à frustração, em meio ao cansaço, ao desânimo. Deus, tu és o Deus que trabalha de maneira especial na vida de cada um dos que estão me ouvindo agora. E eu creio, Pai, que toda frustração está batendo em retirada, porque o Senhor tem uma pesca maravilhosa já designada para acontecer na vida dos teus filhos. O teu nome será glorificado, como foi na história de Simão, de Tiago e de João, que estavam aqui cansados. É, Senhor, bem verdade que muitas vezes tentarmos nos esforçarmos vai nos cansar, vai tentar trazer uma exaustão para o nosso coração, Pai, tão grande a ponto de querer nos parar. Mas hoje, Pai, o Senhor nos dá uma injeção de ânimo com essa palavra, dizendo, não deixa a frustração, não deixa o medo te dominar, mas foque na baiacandarasto, naquele que te chamou, foque naquele que tem um propósito na tua vida, porque ele tem milagres extraordinários para fazer na tua história, e ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Senhor, não nos apegamos ao cenário, mas nos apegamos à tua palavra, porque entendemos que o Senhor é fiel e vela sobre a tua palavra para a cumprir. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça.
aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai. Que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Não se apegue ao cenário, não se apegue àquilo que está dando errado ou que deu errado na sua vida. Se apegue à palavra de Jesus, porque Ele está removendo toda a frustração do seu caminho e te entregando uma pesca maravilhosa. Jesus, Ele sabia exatamente como Simão estava. Jesus sabia o que havia dado errado, Ele sabe o que está dando errado na sua vida. E Ele marcou um encontro contigo aqui para te dizer: comece a crer na minha palavra, porque tudo será transformado como no de repente. O que era um cenário de frustração se transformou aqui em uma pesca maravilhosa, em um grande milagre, e assim acontecerá na sua vida. No de repente, Deus vai transformar tudo e surpreender o seu coração. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.